dizer que estou efetivamente muito satisfeita de estar aqui, estou muito alegre de estar aqui. E um pouco apreensiva, porque é uma tarefa, por demais, espinhosa falar depois do Marco Aurélio. Mas, enfim, foi isso que me coube, é isso que vamos fazer, né? Eu sou juíza do TJ há um pouquinho de tempo, né? Isso a gente não deve revelar muito, mas eu vou fazer 26 anos em que eu sou magistrada, fui 3 anos defensora pública antes, então a gente tem alguma estradinha, e na função jurisdicional, o que eu acho mais difícil é tentar manter o equilíbrio. Por isso é que eu botei nesse slide essas 2 pedrinhas, em que mostram uma tentativa de equilíbrio que nem sempre, elas não são exatamente do mesmo tamanho, elas não têm exatamente a mesma forma, mas elas estão suficientemente equilibradas, e é isso que a gente busca fazer. Tem sempre 2 lados e a gente tem que apreciar esses 2 lados. Então, vamos lá. Se a gente realmente entende que obrigação é processo, então você tem uma estrutura da obrigação e você tem uma função da obrigação, e o contrato, obviamente, encerra uma obrigação, ele tem um começo, um meio e um fim. Vamos passar aqui o primeiro slide? Então, os contratos que encerram essas obrigações, eles devem ter começo, meio e fim. Vamos começar, então, do começo. Acho que dá para ler. Então, o que é a primeira coisa? É ideia de contrato como esse acordo de vontades. Eu acho que isso é muito importante, que a gente vai, para a gente chegar nessa parte final da resolução, em que a gente chega na ideia do distrato, que é uma das modalidades de se rescindir um contrato, só para se entender muito rapidamente como é que são essas funções e como é que fica essa ideia de equilíbrio. Tudo que eu vou tentar trazer aqui, mais do que discutir exatamente a lei que já foi exaustivamente discutida pelo desembargador Marco Aurélio, é a gente entender o que é possível fazer para equilibrar essas relações dentro desse universo da incorporação imobiliária, que é extremamente complexo. E se, por um lado, a gente tem que preservar, e sempre, o lado do mais vulnerável, existe um interesse em que se preservar também um valor constitucional, que é o da livre iniciativa, que é da iniciativa privada, porque a gente precisa da máquina econômica para alguma coisa crescer. Então, é esse o dilema. E para a gente conseguir entender e até pedir ajuda dentro do debate, para que se entenda o que é colocado ao Poder Judiciário e o que nós temos que discutir, é que eu faço essa breve introdução com relação a essas funções contratuais. Então, vamos lá. Eu peço desculpas que quando eu trouxe no pendrive, eu não trouxe no e-mail, então pode ter alguma dificuldade de formatação. Mas, enfim, eu acho que vai ser possível ler. Então, vamos lá. Definição clássica de contrato, aquele acordo, sei lá, mãozinha, né? Acordo de vontade com finalidade, adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar e extinguir direitos. O que a gente extrai daí? Que você tem, primeiro, como pressupostos, o consentimento, as pessoas têm que manifestar a sua vontade, tem que existir uma vontade bilateral que conjugue esforços para se atingir uma finalidade comum, que isso se faça numa conformidade com a ordem jurídica, ou seja, a forma tem que estar prescrita ou não defesa em lei, aquela definição tradicional, e tem que existir um objetivo específico. Ou seja, eu quero produzir um efeito específico. Nessa ideia de que as vontades estão confluindo para que a gente atinja um efeito específico, um objetivo específico, a gente pode remontar a própria ideia do que é causa do contrato, que a gente não vai discutir aqui, porque a gente ficaria aqui dentro do IAB umas 50 semanas discutindo a ideia de causa do contrato. Mas, enfim, isso remete a uma ideia de você buscar a própria causa do contrato, que nada mais é do que o aperfeiçoamento dos efeitos queridos pelas partes. Então, um contrato ele não existe por si. Um contrato existe para atingir uma finalidade, ela tem que servir à satisfação dos interesses de ambos os lados. A gente não pode nunca perder isso de mente, porque enquanto a gente tiver isso muito definido de que o que um contrato representa é o atingimento da finalidade querida por um lado e por outro, a gente garante o equilíbrio contratual. Bom, então o contrato... a gente contrata a todo dia, a toda hora, qualquer coisa que a gente faça, de alguma maneira encerra um acordo de vontade tendente à produção de um efeito. Então, os contratos, eles surgem assim, ao bel prazer, por aí. Quando é que você tipifica o contrato? Quando é que você monta um contrato?
É exatamente porque ele representa uma função. A primeira delas é uma função estruturante, né? Você estabelece um tratamento minimamente metodológico àquela situação que nasce na vida de todo mundo. Bom, mas não é apenas essa função do contrato. Ela tem uma função, obviamente, econômica, porque ninguém pode imaginar que o objetivo de um contrato não seja fazer circular algum tipo de riqueza. Mas existem outros. Existe uma função social, e isso eu acho muito interessante, porque quando você fala da função social, você enxerga o contrato como uma maneira de você instrumentalizar a promoção de determinados valores. E aí voltamos a falar, se você tem de um lado, e já mais especificamente dentro da incorporação, se você tem um direito constitucional à moradia, você tem uma garantia constitucional da livre iniciativa. E o equilíbrio disso fica cada vez mais complicado. Bom, e por fim tem uma função que eu gosto muito de comentar, que é essa função civilizadora e educativa, que diz o seguinte, que o contrato ele afasta os homens da violência. E tem até uma frase que eu sempre gravo isso. Ele apura esse senso, o Caio Mário que dizia isso, que o contrato ele apura o senso ético. E aí, entre aspas, né, afasta os homens da violência, estimulando-os a perseguir seus objetivos pela negociação e, conquanto não se estimem, pelo menos aprendam a se respeitar. E é verdade. Outrora, só se conseguia as coisas pela rapina. Conforme o grau de civilização foi aumentando, as pessoas perceberam que é preferível negociar do que tramar alguma coisa contra o outro, do que roubar do alheio, né? É preferível a negociação, ela é economicamente mais viável. Pois bem, então a gente tem isso se o contrato tem essa função, a gente começa a olhar para o contrato de uma outra maneira, ou seja, o contrato ele tem no seu começo essa ideia funcional desse acordo de vontade, ou seja, um acordo de vontade para a realização de um determinado efeito pretendido. Bom, saímos do começo, vamos para o meio, como é que isso se desenvolve? Quando se desenvolve esse contrato, a gente vai verificar que você tem aqueles princípios clássicos de outrora, da liberdade de contratar, da obrigatoriedade, da relatividade dos efeitos contratuais, em que você tinha uma primazia da vontade, portanto, a gente sai de um modelo exclusivamente voluntarista, que vale o que está escrito, porque a vontade está manifestada, você sai dessa ideia, desses princípios clássicos, para você fazer uma revisita a esses mesmos princípios, em que você transforma um modelo meramente voluntarista num modelo funcional. O que é isso? Voltando, o contrato tem que ser bom para todo mundo. O contrato tem que servir para a produção dos efeitos objetivados por ambos os lados. E aí você introduz a ideia da liberdade de contratar, você introduz dois elementos, que é o elemento do equilíbrio contratual. E esse equilíbrio contratual, ele é muito simples, é pela percepção que outrora havia, que é o seguinte, eu me dei bem. No modelo voluntarista, o contrato era bom quando se tinha a sensação de que eu me dei bem, fiz um negócio da China. Hoje não. Todo mundo quer se dar bem, mas é todo mundo mesmo. Então, o negócio, para ser bom, ele tem que ser bom para todo mundo. E isto não é porque as pessoas ficaram boas, é por uma questão econômica. Eu não posso imaginar uma prática predatória em que eu destrua o outro para me dar bem. Eu quero que o outro se dê bem com o meu negócio. Porque se ele se der bem com o negócio que eu estou fazendo, ele indica outro. E aí esse outro também vai se dar bem e eu cada vez me dou melhor. Eu dou um exemplo muito simples. Você vai que todos nós vivenciamos. Abre um barzinho num lugar. Se abrir um outro barzinho também legal do lado, isso não é ruim para o primeiro barzinho que abriu, isso é ótimo, porque depois vai abrir um terceiro barzinho, e depois vai ter uma pizzaria, e depois vai ter um restaurante melhor, e aí aquilo virou um polo gastronômico, em que se você tiver a fim de bater papo e tomar uma cerveja, você vai para o barzinho. Se você quiser comer uma pizza, você vai para o mesmo lugar. E se você quiser ir comer bem, você também vai. Se você quiser fazer um jantar romântico, você também vai. Aquilo vira um polo gastronômico. Então, existe uma ideia de colaboração.
é mais ou menos dentro dessa ideia em que o contrato tem que ser visto. Para que seja bom, tem que ser bom para todo mundo, não apenas um. Você retira a ideia do ganho exclusivo para um, para que haja ganho para todos. Isso dentro da incorporação imobiliária, eu acho que fica muito claro de perceber, porque ninguém pode duvidar que o maior interesse do incorporador é entregar a obra. Ele quer se livrar da bomba. Porque fazer o empreendimento, como disse o desembargador Marco Aurélio, é uma bomba. É um contrato complexo. Ele ganhou uma certa tipicidade, mas, na verdade, ele é fruto de uma junção de N contratos que também tem a sua tipicidade. Você divisa N contratos. Você pode ver dentro de uma incorporação, por exemplo, uma ideia de... Você tem um contrato de empreitada ali dentro, você tem um contrato de corretagem, você tem um contrato de construção, você tem um contrato de mandato, você tem milhões de contratos ali dentro. Então, é uma bomba, tem um contrato de financiamento, é uma bomba. Então, o maior interesse do incorporador é de entregar a obra. O maior interesse de quem está comprando é de receber o imóvel. Então, tem que ser bom para todo mundo. Então, dentro dessa ideia do equilíbrio contratual, é a ideia de que para que o negócio seja bem sucedido, ele tem que representar vantagem para ambos. Se a gente fala nisso, a gente vai numa ideia, e a gente entra nessa ideia da justiça contratual, é de como é que você tem equilíbrio. É quando o contrato estabeleça proporções que elas sejam... que cada uma das partes considere justa. Ou seja, eu acho que a contraprestação que eu estou pagando, ela tem uma certa justiça pelo que eu estou recebendo. Essa é a justiça contratual. Eu não as prestações, a prestação e a contraprestação, ela não precisa ser exatamente igual, mas tem que gerar um certo sentimento de que, ok, essa é a minha parte para cumprir, mas eu estou recebendo uma outra parte e isso está equilibrado. Então, dentro da ideia da justiça contratual, é isso, existe um equilíbrio entre prestação e contraprestação. Bom, dentro ainda da justiça contratual, você pode desmembrar, você vai ter uma ideia de igualdade substancial. Por que a gente fala de igualdade substancial? Porque a igualdade substancial é quando você pensa na ideia da vulnerabilidade. E você tem todo um sistema de proteção ao vulnerável exatamente porque você reconhece que aquele que está em situação de vulnerabilidade, ele tem menos possibilidade de participar ativamente desse contrato. Então, você cria um mecanismo que você protege do ponto de vista legal quem está em estado de vulnerabilidade. É como se você dissesse o seguinte, olha... Eu te desonero de determinados ônus, eu presumo determinada coisa em seu favor, exatamente para você poder fazer uma igualdade substancial. Isto tudo dentro de uma ideia de justiça contratual. Bom, além disso, vamos em contraposição à ideia da obrigatoriedade dos contratos, né, vale o que está escrito, a gente tem uma ideia de boa-fé. Boa-fé é um conceito indefinido, é uma cláusula geral, tem aquele livro espetacular da boa-fé, do Cordeiro, né, daquele civilista português, que você lê o livro inteiro, termina tendo a absoluta conclusão de que você não sabe absolutamente nada, mas porque é um conceito absolutamente indefinido, né? Boa-fé está dentro de uma ideia de legítima expectativa, do que você pode efetivamente esperar. Se a gente for voltar, a gente volta lá para o comecinho do contrato, dentro da ideia do efeito pretendido, dentro da ideia da causa do contrato. O que é boa-fé? O que é legítimo a mim esperar? Você não pode imaginar que num acordo de vontades as pessoas não devam ser colaborativas, não devam ser participativas, não devam ser solidárias. Então, boa-fé. Boa-fé é alguma coisa que remete a mais ou menos isso. Então, boa-fé diz respeito a esse juízo de razoabilidade. Agora, tem um detalhe. A boa-fé ela não encerra um preceito protetivo. Eu não uso boa-fé para proteger A ou B. A boa-fé ela deve regular os contratos. Bom, então, dentro dessa linha, dentro dessa linha, por mais que a gente, num juízo de ponderação, considere
que as relações entre o incorporador e o adquirente sejam relações não paritárias, a gente também tem que reconhecer que mesmo aquele que adquire, ele não está desonerado do dever de boa-fé. Porque se não houver a boa-fé, uma reciprocidade na ideia de boa-fé, a coisa desanda. E desanda mesmo. Bom, por fim, dentro do último, dessa revisita, essa eficácia externa dos contratos, e aqui eu chamo bastante atenção, porque o contrato ele não produz efeitos exclusivamente entre as partes. Esse contrato, conquanto aquele que não participa diretamente do contrato, ele não pode ser obrigado ao cumprimento desse contrato, ele pode ser obrigado a respeitar esse contrato. Então, quando a gente fala de eficácia externa dos contratos, a gente remete a uma ideia de oponibilidade dos contratos. Olha, o contrato foi feito entre eu e o Gabriel. Tá aqui, fizemos um contrato. Nem poderíamos fazer. Mas, enfim, admitamos que não existisse qualquer relação de parentesco. E fizemos um contrato. Esse contrato está valendo. Mas outrem tem que respeitar esse acordo de vontade que foi feito aqui. Na incorporação, mais ainda. Então, a gente fala dessa eficácia externa dos contratos. Pois bem, nossa obrigação teve um começo, teve um meio, que é como é que isso se desenvolve, e vai chegar ao fim. E aí eu chamo a atenção para uma frase que eu acho muito interessante, que é essa: a confusão de palavras sempre acarreta a confusão das coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos confundir alhos com bugalhos. Mas a nossa legislação civil, ela fez uma gentileza enorme. Para tratar do fim do contrato, ela me criou 4 palavras. 4. Então, ela tem uma rescisão do contrato. E a rescisão serve para qualquer coisa. Sabe aquele negócio que é aquele remédio que serve para tudo, aquela garrafada? Serve para dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, qualquer coisa. É isso, a rescisão serve para qualquer coisa. E aí eu botei em vermelhinho porque isso eu peguei no Aurélio. Rescindir é anular, tornar sem efeito, cancelar, invalidar, revogar, dissolver, desfazer, quebrar, infirmar, derrogar, abrogar, cassar, romper, resolver, desmanchar, desatar, resilir, abolir e terminar. Ou seja, está na dúvida quanto a palavra usar para designar o fim de alguma coisa, rescinde. Rescinde, não discuta. Rescinde que estará correto, estará corretíssimo, serve para qualquer coisa. Então, a rescisão é um termo genérico que quer dizer o fim de alguma coisa. Seja lá por vontade de ambos, por inadimplemento, por mora, por violação de dever, seja lá pelo que for. É o fim. Mas aí você tem as palavras certas. E aí a primeira delas, e que dá uma confusão violenta, é a chamada resilição. Resilição é a extinção do contrato pela simples denúncia do contrato. Ou seja, eu não quero porque não quero. Sabe aquela história do filo porque quilo? É mais ou menos isso. Eu não quero e vou impor a você que respeite este meu não querer. Isso é a resilição. Bom, é claro que qualquer um que ouça isso não parece muito razoável, né? Eu faço um acordo com você e digo, olha, agora eu não estou afim mais não. Não quero mais não, e é assim que eu quero resilir. É claro que para a resilição você tem hipóteses específicas. O contrato tem que permitir existir uma cláusula que permita a resilição do contrato, ou a denúncia do contrato, como é mais conhecido, ou naquelas hipóteses em que a lei expressamente ou implicitamente você deduz que existe a permissão. Bom, a resilição, o direito brasileiro tinha que complicar mais, né? Mas a resilição, ela não é só essa denúncia unilateral, não. Você tem uma espécie de resilição que é uma denúncia acordada. Na minha opinião, já não seria resilição, mas o Código diz que é. Que é o chamado distrato. Então, o distrato é quando eu digo assim, eu não quero. Ah, você não quer? Eu também não. Beleza. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Você não quer, eu também não quero. Fazemos um distrato. E o distrato se faz da mesma forma que o contrato. Então, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Quando
Ah, eu não quero e a outra parte, a minha contraparte também não quer. Façamos o distrato. Bom, e por fim temos a última hipótese, que é a resolução. E a resolução é um meio de dissolução do contrato em caso de inadimplemento. E aí, dentro da ideia de inadimplemento, a gente pode ter por mora, por quebra do contrato, por descumprimento de dever, de uma maneira geral, a ideia de resolução do contrato. Só para a gente ter uma ideia da confusão que existe no direito nacional, no Código Civil, a gente já começa com a primeira tecnia, porque o capítulo 2º diz, da extinção do contrato, artigo 472, o distrato se faz da mesma forma exigida para o contrato, está ótimo. Artigo 473, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Bom, já tem alguma coisa de complicado, porque o distrato, ele é uma modalidade da resilição, não a resilição, isso é uma modalidade do distrato, mas a seção 1 já está constituída do distrato. É uma tecnia, mas a gente entendeu. Passemos por isso. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução. Então, vocês vejam que no capítulo da extinção do contrato, você tem uma parte que fala especificamente da resilição e outra que fala da resolução, que é o artigo 475. E que, obviamente, como foi falado aqui pelo desembargador Marco Aurélio, é claro que se você da causa, existe um inadimplemento do contrato, é claro que você vai você vai resolver essa situação com perdas e danos, é óbvio. Bom, existe no Código uma outra hipótese de resolução do contrato. E é aqui que existe muita confusão na incorporação imobiliária, que é a resolução por onerosidade excessiva. Que é a hipótese em que a pessoa é o seguinte, olha, eu não pago porque eu não tenho mais como. Eu perdi o emprego. Eu perdi meu emprego. Então, essa prestação se torna absurdamente onerosa para mim. Vai ser possível resolver o contrato? Vai. Mas o que ocorre é que existe um número imenso de decisões que chamam isso de resilição. Mas de resilição não se cuida. Se cuida de resolução. E resolução prevista expressamente positivada no nosso Código Civil, que é o artigo 478, que diz expressamente nos contratos de execução continuada. Alguém tem dúvida que são contratos de execução continuada? Não. Ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Ninguém vai comprar um apartamento achando que 3 meses depois vai perder o emprego, né? Então, e se perder o emprego, é uma catástrofe, né? É uma verdadeira catástrofe, né? Dizem até que a pessoa, para não falir por completo, você tem que fazer um colchão de segurança em que você tenha dinheiro para primeiro saber quanto gasta. Ah, eu gasto X. Então, eu tenho que ter um colchão de segurança em que eu tenha em reserva 6 meses para viver. Porque em 6 meses é um tempo mínimo para a pessoa se virar e arrumar alguma coisa para não falir por completo. Em 6 meses você consegue negociar o contrato, em 6 meses você consegue fazer alguma coisa. Assim dizem. Está todo mundo rindo porque é difícil, né? É difícil. Tem que fazer um exercício. Eu não sei se essa pessoa está fazendo, tá? Tá, pessoal? Eu não sei se a pessoa está fazendo, mas desde pequenininho foi doutrinado desta forma. Não sei se aprendeu. Quê? Vamos lá. 6 meses. Dizer que é a regra de ouro para não falir. Então, a perda de um emprego pode importar em que aquelas prestações acabem se transformando numa carga que é insuportável a pessoa ter. Mas isso é resolução, isto não é resilição. O que eu vou tentar dizer aqui, demonstrar aqui,
é que eu entendo que não existe um direito potestativo à resilição, porque se nós admitirmos um direito potestativo à resilição, nós vamos quebrar toda a lógica contratual que especialmente no mercado imobiliário, que a duras penas foi conquistada. Muito bem. Com relação ainda ao Código de Defesa do Consumidor, há quem invoque, e às vezes eu fico até nervosa quando vou julgar, porque existe uma enxurrada de processos disso, invoca o pedido de resolução do contrato com base no Código de Defesa do Consumidor. Mas, minha Nossa Senhora, o Código de Defesa do Consumidor não trata de resolução do contrato. Ao contrário, o Código de Defesa do Consumidor ele tem todo um sistema de preservação do contrato, exatamente por causa da função que a gente viu que o contrato tem. O contrato é alguma coisa muito cara à sociedade para que a gente admita que ele possa ser resilido, dissolvido, abrogado, seja lá o nome que se der, assim, a bel prazer de qualquer uma das partes. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele tem toda uma estruturação na tentativa de você preservar o contrato. O Código de Defesa do Consumidor ele confere ao poder jurisdicional a possibilidade, inclusive, de intervir no contrato para fazer revisão de determinadas cláusulas, para anular cláusulas que sejam abusivas, mas sempre no interesse da preservação do contrato. Então, um equívoco que eu vejo muitas vezes é de se pedir a resolução do contrato com base no Código de Defesa do Consumidor. Não, mas não é isso. Não é isso. Você pode pedir que eu declare a nulidade de determinada cláusula imposta, mas eu vou pedir a resolução por outro fundamento. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: são direitos básicos do consumidor. Não tem o direito a resilir contrato nenhum, nem poderia. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. E lá no 51, no 54, também vai falar de cláusula abusiva, e o que a gente chega à conclusão é que o que a gente tem dentro do Código de Defesa do Consumidor são hipóteses de modificação de cláusula por prestações desproporcionais, que é invalidade, ou você vai rever as cláusulas quando existe um fato superveniente à formação do contrato. Isso é alguma coisa muito importante. Algum tempo atrás eu escrevi, foi objeto da minha monografia na especialização, que era exatamente até onde vai o poder de rever essas cláusulas? Até onde isso vai? Porque você só tem cabimento de você rever uma cláusula quando é um fato superveniente à formação do contrato. Quando aquela cláusula já está ali, não há hipótese de revisão. Pode-se pedir, inclusive, que eu declare a nulidade dela, porque é óbvio que o Poder Judiciário sempre vai poder examinar a abusividade e nulidade de cláusula, isso é óbvio. Mas a revisão, isso foi muito comum na época, o que estava muito em voga era essa questão dos financiamentos de carro. Eu quero pagar menos, porque eu quero... Não, peraí, meu amigo. Rever não, eu não posso rever isso. Tá pré-estabelecido. Você pode me dizer o seguinte, olha, o juro não é de 1%, mas o que ele está me cobrando é absolutamente acima da média do mercado. Bom, aí não dá. Se está completamente fora da média do mercado, aí eu tenho uma abusividade latente, aí eu estou verificando que existe um vício na formação do contrato. Aí eu vou declarar a nulidade daquela cláusula para adequá-la à realidade. Mas isso não é uma revisão, porque a revisão do contrato é por fato superveniente. E este não é um fato superveniente, é um fato que pré-existia. Então, com relação ao mercado imobiliário, e especialmente à incorporação imobiliária, friso, não cabe pedir resolução do contrato com base no Código de Defesa do Consumidor. Eu posso declarar a nulidade de uma determinada cláusula, e é muito comum dizer o seguinte, olha, tem uma cláusula aqui que diz que e agora já não mais, mas no comecinho, a gente vinha a cláusula em que, se houvesse inadimplemento, perdia a integralidade do valor pago. Pô, isso é de uma abusividade absurda, né? Então, é claro que você pode requerer a declaração de nulidade dessa cláusula, porque é óbvio que todo mundo vai colher. Uma outra situação que a gente teve, e que foi muito triste, nesses contratos envolvendo esses programas assistenciais Minha Casa Minha Vida, inicialmente o governo tinha acenado com a possibilidade de utilização de um percentual X do fundo de garantia. Em determinado momento se alterou isso, reduziu esse valor. E quem já tinha feito contrato?
virou caos. Eu julguei inúmeros processos, eu mandei devolver tudo, mais alguma coisa, até com pena do incorporador, porque eu acho que o incorporador também foi pego de surpresa. Mas no meio dessa situação, ainda mais no caso de Minha Casa Minha Vida, aí você tem um caso que é evidente, que tem uma índole assistencialista, você tem uma vulnerabilidade absurda, você tem aquela pessoa botou, o dinheiro que ela botou ali é o dinheiro da vida, que ela juntou a vida inteira, era a chance, era o sonho, ali era evidente. Mandei devolver absolutamente tudo, ainda dei dano moral. Enfim, mas aí é uma situação excepcionalíssima. Bom, mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Está no tempo? Ah, beleza. Vamos lá, estou tentando. Vamos lá. É porque quando a gente gosta de falar, se deixar, a gente vai falando, que é uma tristeza. Vamos lá. Bom, então é isso que eu falei, que a gente estava conversando aqui, com relação a isso que eu vou afirmar peremptoriamente. Peço inúmeras vênias a quem pensa diferente, mas eu afirmo peremptoriamente que não existe um direito potestativo à resilição de contrato no âmbito da incorporação imobiliária. Me parece que isso quebraria completamente o nosso sistema. E aí, vamos lá, por que eu estou dizendo isso? Eu tracei aqui, e vou fazer muito brevemente, um panorama legislativo sobre essa ideia da irretratabilidade. Então, vamos lá. Código de 1916, e uma grande parte aqui estudou por ele, né? Pelo menos a bancada, assim, mais madurinha, digamos assim, né? Estudou por ele veementemente, né? Porque, é óbvio, mas, enfim, estudei por ele, e isto era uma tragédia, porque quem é mais velho, quem é mais digamos, de uma fase anterior à modernidade, digamos assim, né? Nessa fase anterior à modernidade, assistiu a calamidades com quebras de incorporações. O meu pai me dizia o seguinte: nunca compre um apartamento na planta. Isto é uma loucura. Meu pai tem 85 anos, então ele está mais atrás ainda. E ele estava certíssimo. Porque pelo nosso amado Código de 1916, com todas as vênias de Cláudio Bevilacqua, que eu gosto bastante dele, mas o Bevilacqua ele foi um visionário em determinados aspectos até, né? Mas ainda muito preso àquela ideia voluntarista. Vamos lá. O que nós tínhamos era o artigo 1088 do Código Civil, que olhem que maravilha dizia: quando o instrumento público for exigido como prova do contrato, qualquer das partes pode arrepender-se antes de o assinar, ressarcindo a outra as perdas e danos resultantes do arrependimento, sem prejuízo no estatuto desse artigo. Sabe o que isso quer dizer? É que aquele que estava construindo o prédio chegou à conclusão que, pelo preço que ele te vendeu muito baratinho na planta. Se ele for lançar a unidade nesse momento agora, ela está valendo muito mais. Então, aquele que construía o dito incorporador, que na época não existia nem a figura do incorporador, mas o construtor, aquele que edificou o empreendimento, ele desistia e dizia assim para você: olha, amigo, eu me arrependi, não vou te otorgar a escritura definitiva não, tá? Vamos encerrar aqui. Quanto você me pagou? Foi tanto? Beleza, tá aqui. Perdas e danos, qual é o limite da perda e dano nessa história? Bom, que você pagou, te devolvo o que você pagou, te dou mais uma lambuja e está tudo muito bom, você ficou sem seu apartamento, está aqui o seu dinheirinho que com ele você nada compra e eu vou oferecer a outro. Isto quando ele tinha o dinheirinho, porque patrimônio de afetação, é claro que não existia, veio muitos, 100 anos depois praticamente, né? O Código é de 16, 98 anos depois, né? Não, patrimônio de afetação é 97, 80 e poucos anos depois, né? Bom, quando tinha. Ou seja, era uma loucura. Para tentar melhorar um pouco essa situação, veio o decreto 58 de 37, que obviamente está falando de imóvel não loteado. Então, os contratos sem cláusula de arrependimento, e aí começou a se imaginar que haveria possibilidade de aquilo deixa de ser uma regra.
Porque antes o arrependimento era a regra, estava na lei. Agora você diz o seguinte, olha, para haver arrependimento tem que ter uma cláusula de arrependimento. Melhorou. Então, os contratos sem cláusula de arrependimento, de compromisso, de compra e venda e cessão de direitos móveis não loteados, que tenha sido pago no ato da Constituição, atribui compromisso aos compromissos de direito real oponível a terceiros e lhes confere o direito de adjudicação compulsória. Isso quer dizer o seguinte, pago o preço, não tendo sido pactuado arrependimento, eu tenho o direito de vir em juízo. Na verdade, isso gera uma relação obrigacional, primeiro, oponível àquele que me vendeu, de me outorgar a escritura definitiva, e se ele se resistir a isso, de eu vir em juízo e pedir que seja feita a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é direito obrigacional. Obrigacional. Eu simplesmente estou obrigando alguém a passar uma escritura. Não gera direito real imediatamente. Você poderá, se houver o registro desse compromisso, você poderá vir a ter um direito real à aquisição. Mas aí tem uma discussão severa, mas eu me filiei ao entendimento de que é possível, inclusive, o oficial registrador suscitar eventual dúvida, porque você está, na verdade, substituindo a vontade do vendedor. Você poderá, havendo o registro, você poderá ter um direito real à aquisição e, portanto, ele é oponível a terceiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é a sentença de adjudicação, não lhe transfere o direito real de propriedade, não. Lhe dá um direito à aquisição. Bom, seguindo aqui, posteriormente, isso foi estendido à Lei 67, através da Lei 6766 de 79, foi estendido, são irretratáveis, eu estou ficando cega, são irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito à adjudicação compulsória, estando registrados, conferem direito real oponível a terceiros. Então, já estamos em 79. Chegamos em 2002, mas antes disso... eu vou fazer essa sequência mesmo. Chegamos no nosso Código Civil, no artigo 463, que trata do contrato preliminar, dos contratos preliminares. E aí houve uma opção do legislador ele não botou a promessa de compra e venda como contrato típico e deu um tratamento no contrato preliminar, porque o contrato de promessa de compra e venda, ele é o mais comum contrato preliminar que nós conhecemos. Então, vem no artigo 463, começa a garantir o quê? Que, concluído o contrato preliminar, desde que não conste a cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo. Portanto, a irretratabilidade começou a ser a regra. E mais adiante, no 1417, que fala especificamente da promessa de compra e venda, aí vem dizendo, na promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, celebrada por instrumento público e registrado no cartório de registro de imóveis, o promitente comprador tem direito real à aquisição, aquilo que nós falamos. Tem direito real à aquisição do bem. Ocorre que, com relação especificamente à incorporação imobiliária, o artigo 32, parágrafo 2º, da 4.591, que é de 64, que é a Lei da Incorporação Imobiliária, em 2014, pela Lei 10.931, ela diz o seguinte, que os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são irretratáveis. Então, veja o seguinte, ainda que o nosso Código Civil, no 1417, admita que podem existir promessas de compra e venda com cláusula de arrependimento, e podem, porque nem toda promessa de compra e venda está atrelada à incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é venda de unidades em construção. Então, ainda que o nosso Código Civil preveja a possibilidade da existência de cláusula de arrependimento em contrato de promessa de compra e venda, no caso específico da incorporação imobiliária, ela é irretratável. E isso foi colocado uma pá de cal em 2004. Eu acho que ninguém mais discute isso. Ela é irretratável. Se ela é irretratável, a irretratabilidade ela exclui peremptoriamente a possibilidade de resilição.
porque a resilição é a denúncia do contrato a uma outra parte. Mas se a lei estabelece, ou seja, está positivado, se a lei estabelece a irretratabilidade, não é possível resilição. Agora, o que não quer dizer que esse contrato não vá se extinguir. Ele pode se extinguir, sim, por resolução, por inadimplemento. E aí, se temos uma hipótese de inadimplemento, nós vamos ver inadimplemento de quem? Em que extensão? E aí, eu vou, nesse ponto, eu concordo integralmente que não existe exatamente uma tarifação. Como outrora houve uma discussão se o dano moral seria tarifado ou não seria tarifado. Uma bobagem. É claro que não é tarifado. É claro que esse percentual de indenização não pode ser tarifado, porque existe uma casuística. Abandonamos o direito formular há muitos anos, né? Então, é uma casuística. Você tem que analisar o caso concreto. Mas resilição não é possível. E não é possível por causa da irretratabilidade positivada no direito pátrio e agora com todas as letras, especificamente com relação à incorporação imobiliária. Muito bem. E agora, introduzida pela Lei 13.700, que eu já não gravei ainda, 13.786. Olha, uma das coisas que eu agradeço a Deus é o seguinte: eu só tive que gravar texto de lei e artigo para fazer os concursos na minha vida. E eu tenho uma boa capacidade de gravar isso quando eu preciso aquilo. Então, eu sabia todos os artigos e os números das leis e tudo mais. Passado aquilo, graças a Deus, eu limpo o HD, eu esqueço todos os números, absolutamente todos os números, mas, graças a Deus, não esqueço o conteúdo. Então, já é uma coisa boa. Então, essa eu ouvi hoje aqui 500 vezes, eu estudei, obviamente, para palestra, né? Escrevi, mas eu não gravei o número, mas é a 13.786 de 2018. Então, hoje, no 35A, não apenas... Então, no 32, 32, parágrafo 2º, a gente tem a regra absoluta da irretratabilidade, o que afasta por completa a possibilidade de resilição, e agora no 35A, também positivado, a gente está escrito quais são as hipóteses de desfazimento do contrato. E aí, com relação a isto, eu acho que a lei foi técnica, porque ela diz o seguinte: o contrato vai ser desfeito pelo distrato, que é aquele, eu não quero, você não quer, tá tudo bem, beleza. Eu não quero, você também não. Resolvemos. Ou por resolução contratual. E aí é que a gente vai ver se é por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do incorporador. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: a gente perdeu, na verdade, uma oportunidade, algumas oportunidades nós já perdemos, de melhorar um pouco a ideia a nossa teoria do inadimplemento, que a gente tem no direito pátrio, porque a gente tem uma coisa muito, muito certinha, ou é mora ou é descumprimento. Mas existe uma categoria aí no meio que pode ser um descumprimento de um dever, ou não necessariamente um incumprimento. Deixou de pagar, isso é um incumprimento, isso é uma quebra. Mas você pode ter uma hipótese de um descumprimento de um dever, de um dos deveres assumidos pelas partes. Mas não importa. Isso seria bom demais se a gente pudesse revisitar essa teoria do inadimplemento. Na verdade, o que a gente tem que fazer é a gente coloca ou dentro da mora ou dentro do inadimplemento todas essas hipóteses. É a mesma história, entre o branco e o preto tem milhões de tons de cinza, né? Mas tudo bem, se você só tiver branco e preto, quando tiver um cinza clarinho, eu digo que é branco. Quando tiver um cinza escurinho, eu digo que é preto e resolvemos. Nós não vamos deixar de resolver por isso. Bom, então a gente tem que a irretratabilidade era a regra. E quando é que isso... E isso a busca pela irretratabilidade, ela foi uma conquista enorme dos adquirentes, porque a irretratabilidade ela foi pensada para dar garantia ao adquirente. Aquilo que o meu pai me falou, não compre jamais um apartamento na planta. Não, hoje não é mais assim, não. Pode comprar. E hoje, então,
você tem inúmeras garantias e cada vez mais o dever de informação ele deve ser prestigiado. Aliás, eu acho que tudo nessa vida poderia se extinguir absolutamente. Tudo que se fala, a gente economizaria muita saliva se se dissesse o seguinte: olha, as pessoas têm que ser leais. Ponto. Ou mais uma coisa, talvez até, eu diria duas. Então, as pessoas têm que ser leais. Ponto. As pessoas têm que respeitar umas às outras. Se a pessoa compreende o que é lealdade, o que é respeito, está tudo resolvido. Porque se você vai ser leal, você é transparente. Você expõe, diz qual é a situação. As regras do mundo só deveriam ser essas. Pô, vamos jogar o jogo, dizer o que é. Cada um fala a verdade das suas possibilidades, dos riscos que vai ter, dos riscos que está correndo. É jogar o jogo. Mas como não é possível, no estágio civilizatório mundial, dizer só 2 preceitos, respeito e lealdade, a gente fica aqui criando milhões de mecanismos e aí diz o seguinte, porque me parece óbvio, olha, se eu faço um acordo com você, eu não posso voltar atrás a qualquer tempo. Isso para mim é um desrespeito, né, uma deslealdade. Mas isso não foi assim, inclusive a lei dizia que podia, né? Então, a irretratabilidade ela veio como uma garantia de segurança às relações. Então, ela veio em benefício, primordialmente, daquele que estava adquirindo. Quando é que isso, que era uma glória, começou a azedar? Isso começou a azedar porque teve uma crise monumental, uma bolha imobiliária absurda, e que a gente não tem como atribuir culpa a ninguém. Foi o contexto, e de fato é isso mesmo. E aí o que aconteceu é que tudo quebrou. As pessoas perderam emprego, a ideia foi vendida a compra do imóvel como o melhor negócio que se podia fazer. Eu vi, quando estava se procurando imóvel e tal, para ajudar filho, enfim, essas coisas assim, eu vi as pessoas dizendo o seguinte: não, a senhora compra, porque é uma maravilha, porque a senhora vai pagar durante a obra só 20% do preço do imóvel. Daqui a 2 anos, quando tiver que dar aquela parcela alta, ele está valendo 50% mais. A senhora repassa, tira tudo o que botou e ainda leva algum. Isso foi vendido. Bom, quebrou. É óbvio que aquele que estava me vendendo, o que ele mais queria na vida é que 24 meses depois eu repassasse, ganhando algum, e ele pegasse um outro incauto que estava repassando para refinanciar e tal, e ganha mais. É claro. Só que isso deu errado. E quando deu errado, não deu errado só para quem estava adquirindo, não. Deu muito errado. Deu errado para todo mundo. E aí, eu vou pedir licença para a gente fazer uma brevíssima digressão, porque eu sei que o tempo já está apertadinho, mas é uma brevíssima digressão com relação a essas esferas de interesse dentro da incorporação imobiliária. Eu acho o contrato de incorporação imobiliária interessantíssimo. Então, você tem algumas esferas de interesse. A primeira esfera de interesse, que é muito fácil de ver, é a do incorporador. Então, o que o incorporador quer? O incorporador quer receber de cada adquirente o preço pela unidade. Isto é o primeiro interesse dele, econômico, mas tem um outro, que é o seguinte: eu quero me livrar da bomba. Eu quero entregar este troço no prazo que eu me comprometi a entregar. Ok. E aí, com relação a essa questão do prazo, eu acho que existe uma justificativa bem razoável com relação a esse prazo de tolerância, muito antes do recurso repetitivo. Não, recurso repetitivo não tem. Hoje tem um verbete sumular do TJRJ e um entendimento pacificado, mas ainda não tem recurso repetitivo. Mas muito antes disso, caiu na minha vara vários processos envolvendo um empreendimento imobiliário, que acho que alguns aqui devem ter atuado, em que se faz uma prospecção solo para verificar as condições de construção. E sabe aquele poema do Carlos Drummond, No meio do caminho tinha uma pedra? Fizeram a prospecção em vários pedaços do terreno.
E estava tudo ok. Quando chegou num determinado bloco, embaixo da terra tinha uma pedra, e muito grande essa pedra. E aquilo foi um caos, porque as pessoas me trouxeram 500 laudos, dizendo o seguinte: tinha uma pedra, mas essa pedra não está aqui do ladinho, esse bloco aqui vai me atrasar 300 anos. Mas o meu contrato tem uma cláusula de tolerância. E aí, aquilo na época me fez pensar o seguinte: caramba, mas no empreendimento de longa duração e dessa complexidade, de fato pode acontecer alguma coisa, sem levar em consideração um outro fator, que é o nosso fabuloso município do Rio de Janeiro, com sua agilidade plena na concessão de habite-se, né? É uma coisa fenomenal, fenomenal. Eu julguei um processo em que o município fez só o seguinte: ele estabeleceu que tinha que ter uma determinada maneira lá de captação de água. Mudou-se o projeto para se atender ao que o município quis. No meio do caminho, o município mudou a sua opinião. E aí, o que fez? Não, esse regime de captação de água não me satisfaz mais, e eu não lhe dou habite-se. Ou seja, então, isto é uma realidade, isto é uma realidade. Então, eu entendo o seguinte: essa bendita cláusula de tolerância, ela tem que ser avisada, ela tem que ser alertada, para dizer o seguinte: olha, você está comprando isso, mas é um empreendimento grande demais, envolve coisa demais. Pode ter um atraso de até 6 meses. E aí a gente vai discutir se 6 meses era bom ou mal, mas é uma desgraça limite. O limite é sempre uma tristeza. Porque quando você diz, é de 1 mês, mas de 1 mês é pouco demais. Mas é 8 meses, 8 meses é tempo demais. Mas é 3 meses. A pior coisa que tem é quando eu faço acordo em audiência para desocupação de imóvel. Doutora, mas se ele aceita 2, por que não 3? Não, então 2 e 15 dias. Começa a dar vontade assim com as partes e dizer o seguinte: pelo amor de Deus, não querem, eu vou decidir aqui, né? Não tem saída. Limite é sempre muito difícil. Estabeleceu-se esse limite. Eu até faria alguma crítica, que talvez seja tempo demais para você isentar de qualquer indenização, mas enfim, existe um limite. Existe um limite, ok, está pacificado. O mais importante é que todo mundo saiba que o limite existe. Que todo mundo saiba. E aí, para o senhor incorporador, me dizer o seguinte: olha, teve uma crise de mão de obra. Amigo meu, paciência, amigo, paciência, o seu limite é esse. A prefeitura atrasou. Querido, dá seu jeito. Não dá para as pessoas ficarem a vida inteira esperando que você veja. Já tem uma tolerância longa. Mas, enfim, voltando às nossas esferas de interesse. Então, você tem um incorporador cujo interesse maior é recebimento do preço e entrega da obra. Você tem o interesse dos adquirentes. E aí você tem tantas esferas de interesse quantos forem os adquirentes daquele empreendimento. Então, embora cada um faça um contrato dele com o incorporador, então existe ali uma relação, 99% das vezes, de natureza consumerista, existe também uma outra esfera de interesse, que é desse grupo de adquirentes, que é o seguinte: eu, Cristina, comprando imóvel, então com o doutor Arnon, eu estou comprando lá do doutor Arnon, eu tenho interesse que ele me entregue, ele como incorporador, eu como vulnerável, aqui adquirindo o seu imóvel. Então, eu estou adquirindo o imóvel lá que ele lançou como incorporador. Eu quero que ele me entregue. Muito bem, ele quer que eu pague direitinho as minhas prestações, tudo que ele quer na vida, para nunca mais me ver, só isso que ele quer. E eu só quero que ele me dê o meu apartamento para nunca mais ter que ver aquilo. Ok, maravilha. Ao mesmo tempo que existe isso, se o Gabriel ou o doutor Carlos Samuel estiverem comprando também, eu também tenho interesse que o doutor Carlos Samuel pague. Eu preciso que ele pague. Porque na incorporação imobiliária, existe uma ideia, eu posso me utilizar desse dinheiro que está sendo pago pelos adquirentes, ele é utilizado, inclusive, para financiar a própria obra. Então, existe um interesse de solvabilidade. Então, o meu interesse, eu não posso imaginar,
e eu acho que isso é que é muito difícil na hora do julgamento, é que eu não posso imaginar que exista exclusivamente o interesse individual. Existe um interesse individual e ele é absolutamente relevante, eu tenho que analisar aquela situação pessoal daquele contrato, daquele adquirente. Mas esse interesse individual de um adquirente, ele repercute na esfera de interesse dos outros adquirentes, também vulneráveis como ele, também numa relação de hipossuficiência em relação ao incorporador, tanto quanto ele. Então, a beleza da incorporação imobiliária é que ela vincula funcionalmente os adquirentes ao incorporador. Porque... Oi? Exatamente. Não fizeram por uma inadimplência. Então, é aquilo que eu estava falando. Existe uma beleza na incorporação imobiliária que é uma vinculação funcional das esferas de interesse dos adquirentes com o incorporador, porque, no final das contas, o que todo mundo quer é o término da obra. O término da obra é o final feliz. Então, as hipóteses em que a gente vai verificar como é que esse contrato vai se extinguir é só nas hipóteses de resolução do contrato ou por distrato. É apenas por isso. Resilição não é cabível. A outra discussão que se pode ter, e aí eu acho que isso merece uma discussão imensa, é com relação a esses percentuais. E eu acho que está tudo muito, muito novo ainda, e aí já chegando ao final, está tudo muito novo ainda com relação à nova lei. O que eu acho que de melhor houve com essa... vamos falar só uma coisa aqui, antes de eu chegar na lei. No meio desse caldeirão, como é que se resolve isso? Como é que nós vamos conseguir botar algum equilíbrio nessas extinções contratuais? A jurisprudência editou uma súmula, né? O STJ, que é 543. Eu acho que está aqui. Ok. A 543 foi dada uma confusão, porque eu vi milhões de decisões, inclusive, assim, reformando as minhas sentenças, não é? Dizendo que era possível resilição do contrato com base na súmula. Eu falei, mas Santo Cristo, a súmula está escrita assim, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor, ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Bom, com relação à primeira parte, a imediata restituição das parcelas pagas pelo comprador integralmente, se foi culpa exclusiva do promitente vendedor, eu acho que é óbvio. O sujeito não entrega. Eu botei todo o dinheirinho que eu tinha ali. Ele vai querer me devolver isso em prestações de Casa Bahia daqui a 50 anos? Não, né? Você deu causa, me restitui. Regra básica, dever secundário das obrigações, não é isso? Você tem o dever primário, que é o cumprimento da obrigação. Houve o descumprimento, ressarcimento, perdas e danos. Pelo menos me devolve tudo que eu paguei e me indeniza. Isso em uma parcela, eu não tenho dúvida. Parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Ok. Quem deu causa ao desfazimento é inadimplemento. Inadimplemento é resolução. O que vai se discutir aqui é apenas percentual. Isso, para mim, estava muito claro, mas não ficou tão claro. Não ficou tão claro. E digo que tive várias sentencinhas reformadas. Muitas. Devem estar brigando agora lá no STJ, sabe Deus o que vai dar disso. E aí, entendo que talvez a lei 13.786 tenha vindo numa tentativa de diminuir esse tipo de conflito. Então, está estabelecido na lei. É só distrato, é só resolução. Resilição unilateral acabou. Está positivado. A discussão vai ser percentual. Me filio integralmente ao que o desembargador Marco Aurélio falou com relação à possibilidade de gradação. Acho, inclusive, que a lei não disse que é esse o percentual, ou seja, que é 50%, que é 25%, acho que a lei não disse isso, não interpretei a lei dessa maneira, mas ela é muito nova,
Acho que a lei estabeleceu um percentual de gradação. O que eu acho que é mais... o que veio de mais bem-vindo da lei? Ela afirma um dever de informação. Então, tem que haver um quadro resumo, tem que ser alertado. Se vai haver publicidade disso, aí a gente vai verificar se não houve efetiva publicidade, se no quadro resumo está no quadro resumo na letrinha... qual é a menor letrinha que tem? 8.5, daquela nota de rodapé. Isso não é publicidade, isso não é informação. Então, o que de mais benéfico veio à lei? Veio isso. O resto é discussão. O resto é discussão. Vai ser possível equilibrar? Mas sempre foi. Sempre foi, sempre foi. O judiciário sempre vai poder intervir. Sempre vai poder intervir para fazer cessar a abusividade. Agora, espero que, uma vez estabelecido que os contratos se extinguem, no caso da incorporação imobiliária, por resolução ou por distrato, acho que isso abre um caminho para uma tentativa de desjudicialização. Eu venho dizendo isso milhões de vezes. Eu sonho com o dia em que os advogados ganharão uma fortuna por não terem entrado com um processo, em que as partes vão chegar para os advogados para dizer, olha, resolve o meu problema. E o advogado vai dizer, eu vou resolver. Vai chegar para o outro e vai dizer, meu amigo, vamos resolver isso? Né? E vamos pôr fim a isso, porque brigar na justiça é uma coisa horrorosa. Né? E é muito ruim para o julgador julgar mero fato. Né? É interessante julgar questão jurídica. Isso é interessante. Né? Se cabe resolução, você quer? Isso é animado. Agora, fato, puro fato, é muito chato, né? E até eu brinco quando eu estou julgando, que eu digo o seguinte, eu não consigo imaginar como é que os senhores acham que eu sou melhor para julgar o fato que os senhores. Eu não vivi o fato. Eu não estava no olho do furacão, estou de fora. Vocês querem submeter a mim questão fática? Pô, submete a mim questão jurídica. Estudei para isso, fiz concurso para isso. Agora, fato por fato, é muito chato. Uma coisa é fazer prova do fato, que aquele fato provado é que vai alicerçar a sua questão jurídica. Aí outra situação. Mas aquela discussão de picuinha, né, de bobaginha, isso é muito chato. Então, sonho com um dia que haja um caminho de desjudicialização. Então, encerrando, pedindo desculpas por ter me estendido um pouco, era basicamente isso que eu queria dizer, agradecer aos senhores pela paciência e espero ter contribuído de alguma forma. Agradecer a doutora Cristina Serra Feijó. E vamos abrir o espaço aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutora, tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer só uma perguntinha, até aproveitando o discurso do Marco Aurélio, até fazer uma pergunta para você. A lei, no artigo 67, ela, na hipótese de desfazimento, ela usa um termo que vai gerar bastante discussão, e até por isso eu queria saber a sua opinião. O Marco Aurélio falou que quando tem desfazimento por culpa do adquirente, perdão, vai ser retida a taxa de corretagem, e quando tiver a posse, vai ser também o condomínio. Mas a lei usa um termo de disponibilização da unidade, não posse. Realmente ela mudou muito o que vem sendo aplicado pelo STJ, pelo TJ. Então, até saber o que você entende por disponibilização da unidade e tendo em mente, né, porque no caso concreto, só se tem posse, nesses casos, em dois casos, quando quita e quando assina alienação fiduciária, que aí, nesse caso, não se aplicaria mais a lei. Então, fica um pouco bem dúbia a lei nessa hipótese. Assim, eu vou dizer, num primeiro pensamento, obviamente, a lei é muito recente, mas eu entendo que, apesar de estar sendo usada, trazendo a palavra posse, a ideia de efetiva entrega de chave. Está sendo usado disponibilização, não é o mero habite se a unidade estaria disponível se houvesse a quitação. Eu acho que, se eu não entender que é da efetiva posse, ou seja, entregou a chave, porque em algum momento da lei, ele fala da fruição. Quer dizer, todo o anterior diz respeito à fruição. É que esse é o ponto. Ele fala da fruição na taxa de ocupação e não no condomínio. É no inciso seguinte. Na questão do condomínio, ele não usa esse termo de fruição, é só disponibilização. Isso vai gerar bastante discussão, eu acho. Vai gerar, e eu acho que a interpretação que garanta o equilíbrio seria de considerar apenas nas hipóteses de fruição efetiva. Pelo menos em princípio, é como eu estou enxergando.
Até porque não vai poder cobrar alguma coisa que não houve uso. Né? Exatamente. Se você não tem a posse, você não tem o uso. Porque senão, como o Leandro falou, vai estar na contramão de tudo que vem sendo decidido. E a posse é um instituto complicado no nosso direito, porque a ideia de que você passa a ser proprietário não exige a posse física, a noção do Savigny, né, de que você precisa estar ali. A própria disponibilidade é o ato que me torna possuidor. Passa a ser possuidor aquele que a partir do momento em que se torna possível o exercício de um dos poderes. Então, eu acho que, na verdade, a melhor leitura é essa, é o uso efetivo. Até o STJ fala em uma relação efetiva de direito material com a coisa, né? Ele usa essa terminologia. Na cobrança de enriquecimento. Exatamente, também acho. Vincular a posse genericamente pelo menos, em princípio, eu não consigo, assim, imaginar uma outra interpretação possível. Isso aí. E naquele caso em que o imóvel está disponível, eu não pego as chaves exatamente para não ter esse ônus. O imóvel está disponível e eu simplesmente não pego as chaves. Mas aí, se você não pega as chaves... Opção, né? Sem aqui... disponível, eu não tenho posse. Mas ele quitou? Não é que você tem posse. Porque ele passa a ser disponível para você. Agora, se a lei ela vai... Se ele está entregue... Não, então, o ato de emitir, essa que é a grande questão. A ideia de ser possuidor não necessariamente significa que eu tomo posse física da coisa. Ser possuidor é a partir do momento em que é possível para mim exercer. Quando é possível para mim? Quando o possuidor originário transfere de forma voluntária. Fala, agora é seu. Olha, tá aqui marcado o dia para você ser emitido na posse que você já quitou. Aí está disponível. Aí eu estou deixando de fruir. Exatamente. Aí eu estou deixando de fruir porque eu não quero. Porque eu não quero. Exatamente. Aí é uma situação diferente. Porque existe aquela situação é o seguinte: olha, o apartamento está pronto, mas você não quitou. Bom, eu não quitei porque eu não tenho dinheiro. Então eu não estou de má fé, eu não estou me recusando a receber a chave. Eu não posso pegar a chave porque eu não quitei. Agora, se eu quitei e eu não pego a chave, é para quê? É para você... exato. Mas aí é uma outra situação. Claro, lógico. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas se disponibilizado, parece para mim óbvio que mesmo esse cara ele tem essa interpretação. Poderia. Entendi. Nesse caso, a disponibilização poderia ser desse sentido, sim. Aí sim, ok. Mas equivaleria a posse. Na verdade, eu estou me recusando ao exercício. Quer dizer, já houve transferência. Eu só não estou exercendo porque eu não quero. Mais ou menos isso. Né? É só porque consta na questão do distrato. Se está quitado, não teria mais essa questão de desfazimento. Então, um erro de técnico. É muito técnico essa questão. Totalmente um termo utilizado que vai gerar uma discussão totalmente desnecessária. Desnecessária. Técnico ali é. Bom, mais alguma pergunta? Eu queria só fazer um último comentário, que eu acho que a gente, em relação à lei de extratos, a gente precisa parar. Existe um complexo, toda vez que a gente discute relações entre vulneráveis ou entre o vulnerável e o mais forte, a gente tem que parar com aquela lógica do complexo de Davi e Golias. Todo processo é uma grande relação entre Davi e Golias e o poder judiciário é a mão divina que faz a pedrinha acertar naquele alvo. A gente tem que parar um pouco essa lógica para pensar, e eu me sinto extremamente confortável em fazer isso agora na era do compliance, né? Vou até pegar o que o Marinho falou uma vez. Eu faço o disclaimer aqui, eu advogo tanto para adquirente quanto para incorporador, então eu me sinto extremamente confortável. E eu advogo para algumas incorporadoras de médio e pequeno porte. E esses caras Deixa eu só fazer aqui uma ressalva, porque 4 vezes, são 52 varas cíveis na capital. 4 vezes caíram na minha vara. E aí eu já tenho até o meu tabelar, que eu já estou até pedindo desculpa, dizendo se ele quiser mandar algum processo enrolado, eu julgo para ele, mas eu estou impedida por vossa direito. Exatamente. E nesses casos, o que é interessante imaginar é o seguinte: para uma incorporadora de pequeno porte, que trabalha com 4, 5 obras ao mesmo tempo, até muito menos que isso, um desfazimento desse, com o dever de devolver tudo, inviabiliza o negócio inteiro. Ela quebra. E eu tenho um cliente que virou para mim e falou assim: eu parei de incorporar, eu não incorporo mais, que eu vou quebrar. Se toda vez que alguém desiste e que é respaldado esse direito de existir, eu vou quebrar, eu não tenho como. Isso gera um problema de fluxo de caixa para mim, quando eu presto contas a um banco. E aí a gente percebe o quanto a coisa está engendrada na própria operação. O banco virou para ele e falou assim: olha, nós fizemos um levantamento, você tem 3 sentenças condenatórias.
esse fluxo de caixa que você está me apresentando não é condizente com essa sentença condenatória, então eu não vou te prestar dinheiro. Então a gente tem que... Esse complexo do Davi e Golias, ele tem que... Óbvio, não estou dizendo que não exista Davi e Golias, claro que existe. Mas esse complexo de toda a demanda é um grande Davi e Golias, a gente precisa, aos poucos, romper, porque senão a gente torna... E aí a gente cria exatamente o movimento contrário. Onde se pretendia que o mercado se desenvolvesse, você vai criar grandes monopólios, porque só os grandes vão ter capacidade de arcar com essa consequência. E aí os menores incorporadores, que muitas vezes são aqueles que efetivamente conseguem transformar um bairro semi-rural num bairro mais urbanizado, etc., que são esses caras que fazem esse movimento inicial, é uma brincadeira que se faz antes das grandes incorporadoras chegarem no Recreio dos Bandeirantes na Barra, quem construía eram os próprios moradores. Ele ia lá, construía um prédio, aí vendia as unidades. Esse movimento da urbanização ele é baseado nisso, nessas pequenas iniciativas que têm que ser tuteladas. Então, acho que o debate é interessante e é perigoso só essa ideia de rotular tudo como Davi e Golias. A gente vai acabar tendo um problema nisso e acho que a 13.786 vai exatamente contornar isso. Ela tenta contornar isso. Se vai dar certo ou não, veremos, né? Um pouquinho mais à frente. O Edson Rego, o desembargador Edson Rego, ele falou uma coisa bastante interessante. Essa questão da hipossuficiência se aplica ao conjunto de moradores, de promitentes compradores, que se você tem uma inadimplência grande, você prejudica aquela massa toda que é adimplente. Né? E o verdadeiro interesse social é a entrega daquele prédio para que sirva de habitação a todos. Bom, então, agradecer a doutora Cristina Serra Pejó, a excelente palestra, agradecer a presença de todos. Estamos encerrando mais uma palestra do IAB. Muito obrigado.